Bom dia, graça e paz, eleito, eleita do Eterno. Nós estamos hoje diante de Juízes capítulo 7, o verso 17, quando Gideão conclama os 300 que permaneceram com ele a se portarem, a reagirem diante do exército inimigo, exatamente como ele fizesse. Aos olhos humanos, era impossível o que ele ia fazer. 300 soldados guerrearem contra 120 mil, num tempo em que a luta era corporal. No entanto, Gideão fez esse desafio e os seus discípulos ali, os 300 que permaneceram com ele, fizeram exatamente o que ele disse que deveria ser feito. E como eles fizeram, exatamente como Gideão fez, então a vitória veio. Queridos, Gideão foi levantado por Deus. Ele não era, aparentemente, um guerreiro, ele não sabia que era. Ele era um homem que estava cuidando da sua família, tentando prover o trigo, escondendo antes que os amalequitas chegassem para usurpar. Mas ele era um homem estrategista, ele estava malhando trigo no lugar de amassar uva. Então, o fato de ele ter um pensamento diferenciado fez com que ele fosse escolhido por Deus para uma tarefa muito maior. Muitas vezes você se vê, mesmo tendo um potencial diferenciado, você se vê menor do que como Deus te vê. E porque você se vê menor, você acaba se lançando a fazer coisas menores. Deus mandou o anjo falar com Gideão: cara, você tem um potencial, e esse potencial pode ser dedicado a coisas muito maiores. Você vai libertar Israel a partir daquilo que você conseguir crer da minha palavra. Então Gideão reuniu 32 mil homens, depois teve que dispensar 31.700, ficou só com 300. E com esses 300, ele se lançou à tarefa e esses 300, foram capazes de colocar em prática o seu desafio. Ele havia dito: façam como eu fizer. O que me vires fazendo, fazei também. Hoje nós vivemos dias interessantes. Deus levanta líderes que, aos olhos humanos, não parecem tão competentes ou tão capazes. Mas, querido, quando Deus se coloca, como ele prometeu a Gideão, quando ele se coloca à frente do líder, então fica entre o líder e ele, está o Senhor. E a certeza da vitória fica estabelecida. Gideão guerreou contra 120 mil soldados com 300 homens e venceu. Deus tem planos muito grandes para nós, enquanto igreja, neste tempo. A questão está em que os discípulos precisam se mover como o líder que Deus levanta. Quando eles se movem exatamente como Deus faz na vida do líder, então todos se tornam como um só homem. E nessa condição se tornam irresistíveis. Nenhuma força de oposição consegue vencer o exército de Deus quando eles estão unidos com Deus para uma batalha. Nessa manhã, una-se ao Senhor, coloque-se em batalha diante do Senhor ou junto com o Senhor. Ele está à sua frente e você será vitorioso, vitoriosa, se mover como Deus tem feito você ver o movimento dele na vida do líder. Que Deus te abençoe.